Boa noite com Jesus. As lutas e as tempestades são estímulos para quem sabe lutar. Esse slogan vem lá da Avenida Goiás ainda. Deus recompensa a todos por permanecerem nesta marcha da vitória. Nós vamos ter uma grande vitória. Há um cheiro disso. Há um vento. Eu dizia sempre assim: fé para vencer. Muitos contra, todos a favor. Engraçado, muitos contra, todos a favor? Não. Alguns contra, muitos a favor. Calma. Eu gosto de ser calmo. Alguns contra, todos, muitos. Agora vocês me confundiram aí. Alguns contra, alguns contra, muitos a favor e todos beneficiados. Isso é de quem sabe vencer. Não precisa estar usando meios, né? Descansando na sombra do elefante. Mas o mesmo Deus, a irmã Valdécia, que vai cantar, e nós vamos ler a Bíblia. Essas duas cartas de Pedro, como todas elas, não é? Mas são completas demais, muito completas. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas, olha aí, no superlativo, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis
participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ao findar desse dia, porque nós estamos em torno de uma esperança, de uma fé, de uma promessa que o Senhor tem nos dado. Isso é bom. Isso nos traz uma recompensa antecipada. A nossa carreira. Chegando ao ponto, ó Deus, que percebemos uma tremenda vitória do amor divino. Por isso, os nossos corações devem estar em paz, nossas almas descansadas, em meio às turbulências que sacodem o mundo. Nós devemos estar como aquela irmã que viajava de navio para Nova York, descansado. Fundo do mar, na glória com sua filha. Em Nova York, com sua filha. De qualquer maneira, ela estava dando glória a Deus. Graças ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aí sim se cumpre aquilo que é dito como hábito até. A paz do Senhor, irmão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. O mesmo Deus, irmã Valdécia, cante. Quando o machado flutuou e o gigante tombou, Deus estava lá. Quando o mar vermelho separou e a muralha desabou, Deus estava lá. Quando a água da pedra então jorrou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou, o fogo desceu, um cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui
para te consolar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando a água da pedra então jorrou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou, o fogo desceu, um cego gritou e recebeu, porque Deus estava lá. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir para você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Quando você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui para te consolar. Amém. Eu estava pensando antes, agora vamos ver muitas paisagens, aves voando, dividindo a nossa atenção ao hino, né? A letra do hino, a atração da beleza dos peixinhos, os pássaros batendo asas, muito bonito. Divide a atenção, mas é obra da natureza. Muito bem. Tudo isso é estímulo. Pedro está dizendo aqui como é que nós devemos ser participantes de sua natureza divina. É o parágrafo 27, a estatura do varão perfeito, de um varão perfeito. Pedro, aqui nessa escritura, ele está dizendo que, aliás, aqui como é que nós devemos ser participantes de sua natureza divina. Irmãos, nós sofremos muito a nossa natureza, cada pessoa. O homem, às vezes, tem que lutar contra si próprio. E a gente entende por que o irmão Branham disse: o meu maior inimigo se chama William Marshall Branham. É na luta contra a natureza humana.
Pedro também diz que nós herdamos as vãs maneiras de nossos pais. O propósito de Deus, atributo, é natureza. E o propósito de Deus é sempre nos colocar em exercício da fé, para que não fiquemos paralisados. Eles recomendam exercício, caminhada. Aí vem a aberração da academia, a aberração desses exercitar. Essa criança precisa andar para se exercitar. Se uma criança ficar todo o tempo, até 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sem caminhar, o pânico dos pais é grande. É necessário exercitar. Agora, participantes da natureza divina é muito grande. Muito grande. Eu encontro com o apóstolo São Paulo. Eu digo, irmão Paulo, eu gosto de ver suas cartas, mas o importante de tudo é que o Senhor olhe os 2 lados da nossa vida, do ser humano, cheio do Espírito Santo, como o Senhor é. Escrever um capítulo 7 aos Romanos, agora eu entendo que ele diz: isto é a realidade do homem, da carne humana. Então, torna-se cada vez mais importante nós termos conhecimento do corpo terreno no qual vivemos, do corpo espiritual e do corpo glorificado. Lá do outro lado, quando nós deixarmos este corpo, nós, digo, nosso espírito, não vamos ter mais lutas, porque nós levamos já, está carimbado, e não vai passar para lá para lutar, ter essa luta que nós temos para alcançarmos o corpo glorificado. Não. Isso que é importante.
São escalas que vamos galgar pela graça. É bom a gente conversar com a verdade, com a palavra, participantes de sua natureza divina. É demais. Por isso que nós temos de conviver uns com os outros com certo respeito da integridade física, moral e espiritual dos outros. Nós temos o privilégio de estarmos nos passos de Elias. Agora, falar Elias na Bíblia Sagrada é fácil. Elias ressuscitou o filho da viúva, Elias pediu seca, e logo vem Eliseu, tudo no espírito de Elias, João Batista. Isso na Escritura é profundo, é maravilhoso. Nós conhecemos Elias no Monte da Transfiguração. Conhecemos. E agora, nos últimos dias deste mundo, nós fomos congratulados com Elias. Mas então nós temos Elias, estamos com ele. É fácil? Ele disse que é uma coisa tremenda. Porque senão fica assim, vendo Elias na Bíblia Sagrada, Elias na mensagem. Elias é o Espírito de Cristo. E, portanto, quem tem o Espírito de Cristo é participante da natureza divina. Sumariamente. Então você não pode, de maneira alguma, oscilar na sua fé. Você não pode esquecer, naquelas horas do abate, naquelas horas que arrefece, você não pode esquecer que é participante da natureza divina. E na hora da exaltação, a sua identidade é esta. É um participante da natureza divina. Você já pensou ter um esposo, um companheiro que é participante da natureza divina? Você o conhece,
Você vê como ele moldou a sua natureza. E ao mesmo tempo, a esposa participante da natureza divina. Você já pensou que graça, que prêmio nesta vida, ver também os filhos, todos participantes da natureza divina? Abraão tinha natureza divina. E ele chamou as coisas que não são como se já fosse. Estando certíssimo de que Deus, do qual ele era participante de sua natureza, prometeu e iria cumprir como cumpriu. Mas continuemos aqui com o irmão Brana. Agora cada um de nós está tratando de crescer na estatura de Deus. Crescer como participantes da natureza divina. Sem ser participante da natureza divina, não vamos crescer. Não vamos crescer na estatura de Deus. O participante da natureza divina é humano. Ele não é um ser extraterreno. Mas vamos prosseguir aqui. Agora, cada um de nós está tratando de crescer na estatura de Deus. Depois dos 7 selos, então naquele tempo, no tempo da abertura do 7º selo, que isso foi em 63. Agora todos sabemos o que é um selo. E a saída de um mistério. Aliás, de um ministério. A abertura dos 7 selos tem muito a ver com essa natureza. Fomenta. Isso quer dizer encoraja. Podemos ver isso no quadro. É a saída de uma mensagem, algo que está selado. Selado. E foi revelado. Agora já estamos bem adiante. Ele diz: no domingo passado preguei sobre a chave. A chave é fé. Como ele mescla a coisa. A chave é fé. Fé sustém a chave. E a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Então, fé toma as dobradiças das Escrituras
e desata as glórias de Cristo. Então, fé toma as dobradiças das Escrituras e desata as glórias e o bom Deus para o seu povo. Vê você, fé sustenta a chave que abre Cristo para o povo. O abre, o revela. Hoje vamos tratar de tomar essa mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso, à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivo. Vivente, que proposta é esta? Tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Morada do Deus vivente. Morada do Deus vivente. Moradas do Deus vivente. Moradas do Deus vivente. Moradas do Deus vivente. Moradas do Deus vivente, cantando, tocando, louvando. Não, isso não é entusiasmo apenas. Isso é verdade. E se nós passarmos a olhar uns para os outros por esse prisma, por essa porta, então nós vamos ver só coisa boa. Nós saberemos dar valor mais valor, mais consideração. Teremos respeito com o nome dos outros. O irmão Branham disse que assassino mata o nome da pessoa. Ah, mas é tão desastroso quando se sabe que uma pessoa matou a outra. Mas nós estamos vivendo num mundo de assassinato dos nomes. É na política, é na religião, em todos os lugares. Isto por quê? Porque a natureza divina não está operando naquilo. Recorde, Deus se revela em três maneiras. Três maneiras. Primeiramente, se revela numa coluna de fogo. Isso foi chamado o Pai. Então,
aquele mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo quando Ele fez um corpo. Terceiro, por meio da morte daquele corpo. Ele santificou a uma igreja na qual podia morar. Por que tantos sermões, tantas pregações, tantos hinos e louvores? Quando saímos ali, e esquecermos que aquilo nos acompanha, que aquilo está em nós, você aprende a pensar em falar uma coisa e não fala. Toda palavra é precedida por um pensamento. Tem uns que pensam para falar, outros falam sem pensar. Mas a maior vitória é quando você vai falar, vem aquilo forte no seu pensamento. Para que eu falar isso? Que benefício vai ser para ela, para ele? Que benefício vai haver em eu dar uma notícia? Qual é o benefício disto? Então, a natureza divina vai crescendo, vai aumentando. É onde você enquadra perfeitamente na carta de São Tiago, capítulo 3. Ele disse que o varão, a pessoa que consegue dominar a sua língua, ela é perfeita. Três maneiras. Quando ele fez um corpo, foi para o quê? Para santificar a uma igreja na qual podia morar, pode morar. Você é uma casa, você é uma igreja. Foi Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Eu gosto muito disso. Deus sobre nós, Pai. Deus conosco, Filho. Deus em nós, o Espírito Santo. O mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, não cremos em três deuses. Porque isto não quer dizer três deuses. Quer dizer um Deus só. Que é sobre nós, que é conosco e que está em nós. Não três deuses. As pessoas não podem entender como foi que Jesus falou com o Pai e logo disse: eu e o Pai somos um.
Eles não podem entender, porque não tem a natureza divina. Pois ali está a coisa inteira. Certamente isso somente o explica. Não são 3 deuses, mas são 3 ofícios, que é Deus manifestando-se em sua criação. Deus bonito, Deus maravilhoso. Isaías disse que seria maravilhoso o seu nome. E como Deus, Ele quer ser adorado. Você vem para a reunião de oração e você vem adorar a Deus, louvar a Deus. Adoração com louvor, através do louvor. E Deus está tratando de preparar a seu povo para poder receber deles o propósito para o qual os criou. Hein? Isso é profundo. Veja, não pode ser uma leitura corrida. Tratando de preparar o seu povo para poder receber deles o propósito para o qual os criou. Qual foi o propósito pelo qual Ele te criou? Ele quer receber de você. E quando é que você oferece? É diuturnamente. E você tem se tornado uma pessoa moldada. Tem sido um filho, uma filha para a adoção. Essa é a grandeza da mensagem. Essa é a grande mensagem. Ele não fez a você para que fosse alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Ele não te fez para que você fosse menos do que uma filha de Deus. Aí então você vai olhar na Bíblia a postura da mulher. Vai olhar na Bíblia a postura do homem. Ele não fez a você para que fosse alguma coisa menos que um filho ou uma filha de Deus. Se você tem errado nisso, de ser um filho ou uma filha de Deus, então não tem pegado no alvo. Você está errando o alvo. Nós não somos seres irracionais, que são os animais. Nós somos racionais. E sabemos que não podemos viver aí aéreamente. Se o vento bate na cabeça para cá, vai para cá. Se bate para lá, vai para lá. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E faz o que bem entender. E quer que os outros façam também o que você quer.
é de graça. É de graça, mas tem preço. É negar a si mesmo, tomar sua cruz e vivê-lo. Não erre o alvo. Na teologia, pecado significa errar o alvo. Então, a palavra pecado, depois assim, letra por letra, separado, quer dizer não acertar o alvo. Oh, meu Deus, me dá mais cartucho. Me dá mais, Senhor. Ninguém tem que ficar no canto da parede. Mas o exercício de tiro é assim mesmo. Começa errando, atirando fora, errando o alvo. Mas não desiste. Tem bala suficiente para repetir até acertar o alvo. Não fique no canto da parede. Se eu estou atirando ao alvo com um rifle, pegando na cabeça de uma taxinha a 50 metros e disparo então ao descer o rifle, vejo que me faltam uns 10 centímetros para dar na taxinha. Ele tinha um stand de tiro, onde ele praticava tiro. E ele, por fim, se tornou um atirador que colocava a bala no buraco da outra. Isso era comum para ele. Então o que passa? O rifle necessita uma ajustada. O seu instrumento está precisando de uma ajustada. E se eu não acerto no alvo, quanto à fé em Deus, ele está dizendo dos que erram o alvo, dizendo que Deus são 3 pessoas. Isso é pecado. Se eu erro o alvo quanto à fé em Deus, ou quanto a ser um cristão, ou saio da igreja depois de ouvir aquilo que deveria te estimular, abatido. Não. Deus só disciplina, Deus só raia, Ele só raia, cacófono, a quem Ele toma por filho. Deus nos pôs nesta terra para ser cristão. Você não nasceu à toa. Você não nasceu para ser uma vadia. E Deus te colocou no lugar que milhões gostariam de estar. Deus colocou você, irmão,
no lugar que milhões gostariam de estar. Ser tratado por Deus como filho, ser corrigido como filho. Aquela nação de pigmeus, eles eram pequenininhos, e o governo os tratava como bicho. Eles podiam entrar numa lavoura, pegar as coisas, milho, e pegar tudo para eles, e ninguém podia mexer. Mas por fim eles se organizaram e disseram: não, nós queremos ser tratados como gente, nós queremos ser disciplinados, nós queremos ser presos, nós queremos ser exortados. Porque tudo que eles faziam, ninguém podia falar nada. Eles queriam a consideração de gente. E há uma só coisa para fazer o ajuste. E essa é a Escritura. Ele disse: leia e ore. E essa é a Escritura. O Espírito Santo nas Escrituras ajustando, trazendo o tiro diretamente sobre o alvo. Você tem que ler. Agora que ele disse: vamos começar a estudar. Vamos começar a estudar sua palavra. Estevão, falando nos Atos de um tabernáculo de Deus, disse: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nosso pais, não sei por que escrever assim, o qual nosso país, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais. Os pais, até nos dias de Davi. Isso Estevão falando. Nos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarás, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 44, 49. Agora, um tabernáculo é um lugar onde vamos
descansar. Você veio aqui para descansar. Ficar descansado, descansada, animada, animado. Onde nos refrescamos, como o descanso de dormir, etc. Agora em Hebreus, Paulo diz, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício, Cristo, e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Hebreus 10, 5. Então, o que é um tabernáculo? É um corpo. Isso ouvimos hoje. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não foi isso que ele falou? Então vem, tabernáculo. Irmão tabernáculo, irmã tabernáculo. É um corpo. Deus morando num corpo. Deus morando num corpo. Mas espera, aí a Sara diz, mas eu? Sim, Deus morando num corpo. Como você pode pegar esse corpo e sujá-lo com as modas, sujá-lo com um homem, com a mulher? Quando Deus desceu sobre o monte, se uma vaca ou um bezerro tocava no monte, tinham que matá-lo. Deus é santo. Deus é santo. Não tentemos mudar a mente de Deus. Deixa Deus mudar a nossa mente, a nossa natureza, e assim sermos participantes da natureza divina. Ontem à noite, quando estudávamos em Isaías capítulo 6, onde vimos que os anjos cobriam seus rostos, serafins, santos, com rostos santos, que nem conhecem o significado do pecado, tinham que se cobrirem na presença de Deus e também cobrirem seus pés em humildade. Agora, Deus Santo não pode tolerar o pecado, porque Ele criou o meio para apagar o pecado. Ele derramou seu sangue. Paulo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Ora, se você deu sabonete, deu a água, deu tudo para que tome o banho, seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, por que ficar sujo?
Por quê? Bem disse a Nelly Mombrana, o mundo marca a gente. Eu queria ser como Irene Hope. Mas você pode ser. Se Maria Madalena conhecesse a Virgem Maria, digamos que ela dissesse assim: eu queria ser como ela, queria poder me assentar perto dela, conversar com ela, mas sou tão indigna. Ela estava com ela lá no Pentecostes. Assim que nada, nem ninguém podia tocar no monte onde estava Deus. Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Ó Deus, entregamos estas palavras a Ti, Senhor. Eu particularmente estou seguro, ó Deus, porque só estou usando a voz do profeta de Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aceita cada vida que se aproxima de Ti, em fé, em amor, em caridade e perdão, ó Pai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios e espíritos retos, os quais o Senhor não despreza. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde, elimine essa causa que te entristece, dá glória a Deus. Tenha saúde na sua mente, tenha saúde em todo o seu corpo e tenha o gozo do perdão, em nome de Jesus Cristo. Amém.